Fala Comitê recebe aqui o Francisco das Chagas e o Darlan Pereira. Mas eu peço que o Francisco faça a sua apresentação inicial e depois passe a bola para o Darlan. Bom dia, meu nome é Francisco das Chagas, né? Sou coordenador do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias Hidrográficas, um dos fóruns mais importantes do estado do Maranhão. Né? Eu sou Darlan Pereira, sou do CBH Rio Mearim, a maior bacia hidrográfica do Maranhão, ocupa pelo menos 30% de todo o estado do Maranhão. Devido aqui a nosso papo, Flávio Franoni. De Alagoas, eu já estou aqui apaixonado porque conheço a história, né? Nós somos aqueles que podemos testemunhar do avanço que o Maranhão, a partir do fórum que lá foi criado, dessa convivência que temos do Nordeste, essa parceria que tem uma ideia aí que está surgindo, que é de fomentar o crescimento e a importância do Nordeste a partir do ajuntamento de todos os comitês nordestinos. Daqui a pouco o Francisco vai dar aí uma palhinha sobre o assunto. Fala pra gente sobre esse assunto aí. Primeiro assim, em 2018, falando da trajetória da criação do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias Hidrográficas, eu lembro que em 2018, quando nós tivemos em Fortaleza, uma das agendas daquele colegiado foi a gente defendendo, né, a criação do Fórum Maranhense de Comitês de Bacias Hidrográficas, porque já tinha um processo da criação de alguns comitês há anos anteriores, e a gente via a necessidade de nós fomentarmos no estado do Maranhão a criação do fórum. Em 2019, uma das reuniões que se teve no estado do Maranhão do colegiado, a gente ali criamos o Fórum Maranhense de Comitês de Bacias Hidrográficas, né, que é quando eu falo que é um dos fóruns mais importantes do estado do Maranhão, porque mesmo nós atravessando essa pandemia, nós conseguimos avançar na criação de novos comitês do nosso estado, ou seja, em plena pandemia nós criamos 5 novos comitês. E quando se fala de gestão da política de recursos hídricos da região Nordeste, o estado do Maranhão e o estado do Piauí ainda era um estado a mercê, né, dessa política. Né? E aí a gente conseguiu incorporar a nível de região, a nível de Maranhão, principalmente dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, essa política de criação dos comitês, porque a gente considera, né, uma política importante para o estado do Maranhão. Considerando os dados, né, que é importante relatar aqui, o Maranhão tem 42% da água doce do Nordeste. Hoje nós temos 16 bacias hidrográficas, né, que ainda estamos pretendendo agora tanto em 2021, 2022 como 2023, chegarmos aí praticamente a 80% da criação desses comitês. Esse ano nós realizamos novos processos eleitorais, né, de comitês de bacia. E aí, quando a gente fala do fórum, o fórum foi o grande mercador, o grande, né, podemos dizer, o instrumento, né, de incentivação, de motivação da criação desses comitês. Então foi fundamental a criação do Fórum Maranhense, exatamente para que a gente ali compreendeu o papel do fórum, que era exatamente estimular a criação de novos comitês, ao mesmo tempo também criar essa agenda positiva dentro dos órgãos governamentais do estado do Maranhão, não só a Secretaria de Meio Ambiente, mas também uma agenda política, fazendo entender que a gente tem necessidade de avançar na gestão da política de recursos hídricos do estado do Maranhão, né? Mas ao mesmo tempo pedindo e recomendando ao governo do estado do Maranhão a criação, o fortalecimento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos. Vamos ver então esse rebate diretamente dos comitês. Exatamente. A gente percebe que no Maranhão, apesar desse avanço colocado pelo Chaguinha, os instrumentos de gestão ainda estão muito devagar. Ou seja, a gente não percebe uma vontade política, né, do governo em implementar essa gestão. Então, assim, para a gente chegar ao ponto de estar no estágio do Ceará e outros estados, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente precisa caminhar muito. Por exemplo, só o ano passado que foi aprovado o nosso plano estadual de recursos hídricos. Então a gente não faz cobrança. A gente precisa caminhar com as outorgas, a gente também é um instrumento importante. Então assim, a gente percebe que já avançou muito, a gente precisa, mas o sistema em si, né, o sistema estadual ainda precisa, ou seja, a secretaria e seus órgãos gestores precisam, a Assembleia, obviamente, aprovar esses instrumentos para que nós possamos, de fato, fazer um comitê
né, de fato funcionar. A gente não está sempre com o pires na mão pedindo apoio, pedindo ajuda, né, dos órgãos, de empresas para participar de um evento desse. A gente fica triste que a gente vê o Ceará, Alagoas, Bahia, quando ontem na sua apresentação a gente fica 20 pessoas participando e nós apenas 10 pessoas, 5 pessoas. A gente fica triste por esse momento, mas a gente espera, claro, com esses avanços colocados por Chaguinha, que as nossas lideranças reconheçam, né, que de fato a gente precisa estar em par de igualdade com outros estados. E a gente também não deixa de reconhecer aqui o trabalho feito por Zé Filho. Zé Filho foi um companheiro que sempre caminhou e era um abnegado. Até me arrepiei. Exatamente. Porque eu estava me lembrando dele, quando o Chaguinha falou, e o Zé Filho começou, né, essa história do Fórum Maranhense de Comitê, né? Então eu me arrepiei aqui. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que louvar essas pessoas que passaram, deixaram o seu legado lá. E Osendildo também, que é um cara que sempre nos apoiou. Então, assim, nós estamos aqui aprendendo. Eu sempre coloco isso, nós estamos aprendendo aqui. Só ver a experiência de várias pessoas que faz um discurso que a gente fica, né, boquiaberto com o seu conhecimento, a sua estrada, a gente já é reconfortante para nós aqui. Eu acredito, Flávio, que um dos grandes projetos do ano de 2023 é a gente potencializar, né, a criação do Fórum Nordestino de Comitês de Bacia Hidrográfica. Né? O Maranhão tem discutido isso, o Piauí também tem abraçado isso, a gente tem discutido com o estado de Alagoas, com o estado de Pernambuco. Alagoas já adotou. Porque eu acho... Fórum Nordestino, de comitês. Caramba! Por que isso, né? É uma ideia interessante. Né? E por que da necessidade, né? De a gente precisa potencializar essa discussão da política de recursos hídricos, integrar essa política a nível de região, né? E assim, com a nova política talvez do marco regulatório de recursos hídricos, né? O bolsão talvez seja o Nordeste. O olhar é o Nordeste. E se a gente não nos juntarmos e defendermos essa política de forma regionalizada e potencializarmos isso, a gente pode ficar, né, à mercê dessa política. Assim como eu acho que a gente tem avançado no estado do Maranhão, que o Piauí também tem avançado com a política da criação do Comitê da Bacia do Parnaíba, que é o segundo comitê, aliás, a segunda maior bacia da região Nordeste. E tem uma coisa super interessante nesse processo, dessas ideias, desses projetos, né? É a participação dos povos de comunidades tradicionais da região do Nordeste, principalmente no Maranhão, né? Na criação dos comitês de bacia hidrográfica. Nós temos colocado no meio desse processo todo, envolvido nesse processo todo, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os quilombos, os extrativistas, né? Os vazenteiros, sim, os povos vazenteiros, que é o povo que trabalha à margem do rio, na vazante do rio. Vazenteiros, na vazante. Na vazante. E por que é tão... É um termo diferente para mim, não é? E por que é tão importante a participação desses povos nesses processos? Como ontem eu senti falta disso, né? Porque as principais nascentes das bacias hidrográficas no país, e principalmente na região Nordeste, estão dentro desses quilombos, estão dentro dessas reservas extrativistas, né? Estão dentro das terras indígenas. Todos os rios do Maranhão praticamente nascem dentro das reservas indígenas, né? Então trazer esse público para participar desses processos de criação de comitê é fundamental. A exemplo do Mearim, que tem o maior aglomerado de terra indígena do Maranhão, e a exemplo do Pindaré, e aliás as grandes reservas. Então acho que esse público é que fortalece essa política de criação de comitê, e eles começaram a entender a mensagem. Então tal que tem dito para o governo do Maranhão, vocês precisam criar os comitês, a gente precisa avançar nessa política, né? Porque a gente não tem como fazer uma política paralela sem garantir a participação deles. Não, eles têm que estar no meio, como eu acredito que eles têm que estar aqui conosco também. Darlan, tu tem 1 minuto para concluir sua participação e depois 1 minuto para ele. Eu só queria dizer que é sempre prazeroso estar aqui aprendendo com vocês. É prazeroso. Nós conseguimos trazer o secretário de Meio Ambiente, porque geralmente, Nelson, quando a gente pergunta na nossa cidade o que é o comitê, as pessoas não conhecem. Infelizmente é isso. Entendeu? Então fiz questão que ele viesse para ele conhecer e valorizar mais esse movimento, né? Essa política de recursos hídricos. Então, é claro que ele pode ser um disseminador,
entendeu? Para outros secretários, e a gente já planeja um evento até para trazer os outros secretários para a gente, né, dizer como é que foi, ou seja, ser repassar as informações e motivar os outros secretários a também se incorporar nessa luta que é belíssima e é uma luta que não tem preço, né? Lutar pelo recursos hídricos é uma luta que a gente vai deixar um legado para os nossos filhos, netos. E além dos agradecimentos, Nelson, né? Assim, o que tem sido o colegiado do Fórum Nacional, o que tem sido para a gente o INCOB, né? O Encontro Nacional de Comitês de Brasil? Além assim, da gente obter muita experiência e os aprendizados. Porque todas as políticas, ou todos os avanços que a gente teve no estado do Maranhão se deu muito sobre esses espaços aqui. O espaço da gente poder falar, o espaço da onde a gente possa aprender. Aqui tem sido isso para a gente, né? Eu acho que assim, esse talvez tenha sido um encontro diferente para mim, né? Porque você aqui consegue interagir e às vezes a gente acha que sabe muito sobre água e acabamos nos deparando aqui que a gente não sabe nada, né? O interessante é o seguinte, a pandemia nos deixou alguns legados que a gente precisa agora seguir. Curtir, comentar, compartilhar e seguir. Então, e viver. Vamos pegar isso aí e participar desse processo. É isso. Muito obrigado pela Viva o participação e Nordeste. até a próxima. Viva o Nordeste.